escapar de ti? Como cala-se tua voz de meu peito? Olá! Saudamos a cada um e cada uma de vocês com as palavras que são lema para esta semana. Palavras da Epístola aos Filipenses, no seu capítulo 4, versículo 4, e que convida a nos alegrarmos. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Olá! Que o Espírito de Deus possa nos guiar nesse culto virtual e encher o nosso coração de alegria. Que Deus esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém. Não temas, arrisca-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, em tua boca eu falarei. Entrego-te, meu povo vai arrancar e derrubar, para edificares, destruirás, levantarás. Tenho que andar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti? Como cala-se tua voz de meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti? Como cala-se tua voz de meu peito? Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe, deixa a tua casa, porque a terra gritando está. Nada tragas contigo, pois ao teu lado eu estarei. É hora de lutar, porque meu povo sofrendo está. Tenho que andar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti? Como cala-se tua voz de meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti? Como cala-se tua voz de meu peito? É uma alegria celebrar culto a Deus. Nossa casa também é a casa de Deus, pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Assim, celebramos este culto em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus nos ama e nos aceita, mesmo que sejamos pecadores e pecadoras. Ele veio até nós em Jesus Cristo e nos mostrou que, no perdão e na reconciliação, acontece a manifestação da graça. Por isso temos a liberdade de nos dirigir a Deus em oração e confessar aquilo que está atrapalhando o nosso relacionamento com Deus e com o próximo, através da confissão de pecados. Por isso vamos fazer isso juntos, cantando o hino 33, Eu Quero Ser. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso
Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos é dito assim: que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livre de toda mancha, para que o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Na cruz, por seu sangue, Cristo nos limpa e nos lava de toda a impureza e de todo o pecado. Assim vos anuncio o perdão em nome do Deus que é Pai, e que é Filho, e que é Espírito Santo. Amém. O mundo ainda sente as dores deixadas pelo Covid-19. Nosso país, nossas cidades, nossas comunidades, nossas famílias, todos afetados de forma direta ou indireta. Por todo esse sofrimento gerado, nós queremos interceder cantando o hino 56. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Meus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida, a pressa de com tua salvação, a tua voz bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro em compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós que lhe eleiço. Senhor amado, que bom que estamos reunidos em culto virtual para nos nutrirmos da tua palavra, da tua sabedoria e do teu conhecimento. Orienta-nos e mostra o caminho pelo qual devemos andar. Concede-nos o teu Espírito Santo para abrir nossos olhos, nossas mentes, corações e ouvidos. Isso nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que contigo, com o Espírito Santo, vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é doce verdade, precisamos acreditar. O Salmo 119, versículo 105 diz: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Aclamemos o Evangelho cantando Aleluia.
Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15 até 20. E diz assim: Se o meu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Sagradas Escrituras. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu. E o que vocês permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai, que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Esta é a palavra do Senhor. Louvado sejas Cristo. Vamos ouvir agora a palavra do Antigo Testamento, em Ezequiel, no capítulo 33, os versículos 7 a 11, que diz assim: Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir, e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau, e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, repita aos israelitas o que eles andam dizendo. Os nossos pecados e maldades são um peso para nós. Estamos nos acabando. Como podemos viver? Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o que é mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Queridos irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que a graça, a paz e o amor de Deus estejam com cada um e cada uma de vocês, hoje e para sempre. Amém. Querida comunidade, o texto que nós acabamos de ouvir do profeta Ezequiel fala sobre duas situações, não distintas, mas complementares. Uma delas é sobre a visão que Deus tem sobre o pecador. E a outra é sobre a nossa, mais especificamente sobre a nossa missão como vigias. Mas precisamos entender o contexto de onde esse profeta vem. Ezequiel vive e atua em um dos momentos mais difíceis para o povo de Israel, o exílio babilônico. Nascido dentro de uma família sacerdotal, ele é levado para a Babilônia por volta do ano 598 a.C. E lá vive com outros exilados. Neste tempo,
O profeta se dá conta de que este exílio não seria tão rápido o quanto eles pensavam. Seria um longo tempo. Depois de praticamente 5 anos na Babilônia, Ezequiel é chamado por Deus. E na sua vocação, ele é chamado e comparado a um vigia. Os vigias das torres eram pessoas responsáveis de avisar moradores da cidade caso algum perigo estivesse se aproximando. O vigia era tão responsável pela segurança do povo que, caso algo acontecesse com ele e ele não avisasse, poderia pagar com a sua própria vida. Assim sendo, Ezequiel foi um profeta chamado para avisar o povo sobre as ameaças que estavam chegando. E até mesmo já haviam chegado. O pastor Dr. Roger Vank, em sua reflexão teológica sobre o texto bíblico, diz que este texto possui um forte apelo missionário, pois Deus não se agrada com a morte do pecador, mas quer a sua conversão de seus maus caminhos e do seu pecado, ou da sua transgressão, ou da sua culpa. Ou seja, Deus quer a nossa salvação. A missão de Ezequiel pode ser facilmente comparada com a missão que nós recebemos no dia do nosso batismo. Eu escolhi vocês para que deem frutos, diz lá em João capítulo 15, versículo 16, que é lema da nossa igreja para esse ano. No batismo, pelo batismo, Deus nos escolhe e nos chama para produzir frutos do seu reino. A palavra escolher não significa que Deus seleciona algumas pessoas para a salvação e outras a condenação. Deus quer salvação abrangente e ilimitada. E é por isso que o batismo se destina a todas as pessoas. Também a convocação para produzir fruto é destinada a todas as pessoas. Neste sentido, o texto bíblico da prédica de hoje nos apresenta qual é a verdadeira intencionalidade missionária de Deus, ademais da grande responsabilidade que nós, pessoas cristãs, recebemos dele. Deus não se agrada com a perdição e a condenação das pessoas. Ele não quer isso. Bem ao contrário, ele chama cada pessoa cristã. Você, eu, qualquer um de nós, para anunciar o juízo e a salvação oferecida por Cristo na cruz. Também muitas de nossas igrejas têm torres. São parecidas com as torres de vigias, das quais fala o nosso texto bíblico. Que papel missionário têm as nossas comunidades em nossa localidade, em nosso município? Estamos alertas, como vigias, em favor da salvação das pessoas perdidas em nossa localidade, em nossa sociedade? Nossa tarefa e missão enquanto cristãos, cristãs, comunidade, igreja e SLB é propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Estimular a vivência evangélica pessoal, familiar e comunitária. Promover a paz, a justiça e o amor na sociedade e participar do testemunho do Evangelho, seja no país ou no mundo. Neste tempo de pandemia, como é que a gente pode fazer isso? Uma ligação telefônica, uma mensagem, visita de portão, sem o contato físico, é claro. Ajuda diaconal, de assistência a quem precisa. E, acima de tudo, o mais importante,
a oração. Querida comunidade, não esqueçamos que a nossa tarefa não é julgar o próximo, mas chamar o perverso à conversão e trazer-lhe a salvação. Jesus, o verdadeiro Filho do Homem, veio para buscar e salvar o perdido, diz-nos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 45. Ele é o verdadeiro vigia de Deus. Jesus Cristo assume esse papel. Tanto que ele pagou com sua própria vida pelo pecado, tanto do perverso como do justo. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, meditemos nestas palavras e nos entreguemos à missão de Deus. Que Deus nos acompanhe, que assim seja. Amém. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor e a praticam. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Pela palavra anunciada, professemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido para cantarmos juntos o hino 588. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se vergonha de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus em que seu Pai é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus, eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar e a vida em harmonia estejam, e todos o amor na minha vida vejam. Quem quer falar do amor? Todos os nossos anseios, todos os nossos sofrimentos, nossas dores, nós colocamos tudo nas mãos de Deus, orando juntos a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do nosso bondoso Deus. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que assim vos abençoe Deus que é Pai, e que é Filho, e que é Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, vamos na paz do Senhor e sirvamos a Ele com alegria. Amém. Queiram os teus anjos nos acompanhar em nossos caminhos e nos amparar. Quando houver perigo, medo e apreensão, quando a ansiedade invadir o coração, quando espessas nuvens pairarem sobre nós, quando em meio a tanta gente Nos sentirmos sós. queiram então teus santos anjos nos cercar, com um muro forte para nos guardar, queiram continuamente nos testemunhar que tu és nosso bom pastor. Queiram